Olá pessoal, muito boa tarde. Canal André 4P, novamente aqui para conversar com vocês sobre alguns assuntos de interesse da maioria das pessoas. Bom, quero abordar aqui a questão que para mim é de fundamental importância, que foi a medida provisória assinada pelo presidente do país na sexta-feira com relação à questão do uso de máscaras. Vejam bem, depois de assinar, sexta-feira, dia 3, dispositivos que não tornavam obrigatório o uso de equipamento de proteção em igrejas, comércio, escolas. Agora o presidente amplia os vetos ao uso de máscara, que deixam de ser obrigatório em prisões. O estabelecimento também ficam desobrigados a fixar cartazes informando sobre o uso correto de máscaras. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu que trabalho no setor socioeducativo, a gente trabalha em sintonia direto com adolescentes, e veja bem, e também seus familiares. Aí veja bem, você tem uma medida provisória que abrange esse assunto, que é um assunto muito sério. Veja bem a seriedade de tudo isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas, quando estão confinadas, é uma coisa muito séria. Estar confinado é um problema de altíssimo risco. E o problema não é a pessoa que está confinada, é quem trabalha lá e tem que sair, vai embora e depois volta. Nesses casos, o próprio funcionário, as próprias pessoas, os próprios adolescentes, dependendo do regime da qual a instituição que a pessoa trabalha, né, pode pegar adolescentes aí que sejam apreendidos e fiquem lá uma semana no máximo, depois são liberados, passa pela promotoria, e depois também você pode ter adolescentes que vão para um regime de provisória. Vocês percebem? E fora que você tem os outros adolescentes internados, né? Olha a problemática que isso oferece. Isso é uma coisa muito séria, porque, veja bem, não dá pra gente não abordar esse assunto de uma maneira mais aberta. Por quê? Porque nós funcionários, a gente sai e entra. Então a gente procura estar sempre utilizando álcool em gel, o uso de máscara, e aí fica desobrigado. Essa é uma irresponsabilidade desse presidente. E essa coisa de você desprezar a ciência, em prol do quê? Em prol do quê? Quando você abre isso para as igrejas, as pessoas se sentam próximas. Você abre isso para as escolas, os filhos da gente vai. As pessoas têm que entender que essas atitudes são atitudes de assassinos, genocidas, pessoas que não se interessam pelas outras. Esse é o ponto. Essas pessoas não se interessam pelo outro, não têm interesse na vida humana. Então tomam esse tipo de atitude, que são atitudes extremamente, no meu modo de ver, hostis, e que não demonstram nenhum tipo de apego à pessoa humana. Porque várias pessoas, eu vejo assim, o problema não é o bolsonarismo, o problema é o bolsonarista. Porque tem pessoas que não querem saber. Tem pessoas que vão se agarrar nessa informação e vão chegar lá sem máscara, vão chegar lá sem o mínimo condição de proteção. Sendo que o estado de São Paulo tem mais de 16 mil mortos. Então, essa é uma situação que nós temos que alertar. Não dá para ser dessa forma. É irresponsável isso. Isso não cabe
para pessoas que têm o mínimo de consciência. Porque a questão não é só ela, a questão é que ela vai transmitir para outras pessoas. E isso é uma coisa muito ruim, é muito nociva. E esse presidente desse país, ele está trazendo isso à tona, pessoas que não têm também o mínimo de constrangimento, o mínimo de consciência de que não devem fazer isso. Porque são mais pessoas que estão com ela. Dentro do ambiente de trabalho, até dentro da sua própria família. Então isso tudo traz essa discussão. Não dá, minha gente. Não dá pra gente aceitar esse tipo de coisa onde uma pessoa fala, não, você está dentro do espaço, você não precisa utilizar. Eu tô sem máscara, mas eu tô sozinho. Né? Tô sozinho. Então não tenho porquê. Né? Nesse momento, se houvesse um outro problema, se tivesse alguém aqui comigo, seria diferente. E eu estou de quarentena. Eu chego aqui, eu trabalhei a semana passada, essa semana eu vou estar trabalhando. Eu vou ficar aqui a semana inteira dentro de casa. Então, álcool perto, tudo isso a gente tem que estar preparado. E não dá para ter esse tipo de comportamento com esse tipo de presidente que nós temos. Pessoal, vamos manter isso dentro de uma consciência mínima. Porque senão, minha gente, sabe o que vai acontecer? Mais mortes vão ocorrer. A tragédia vai ser maior. E eu volto a dizer, ainda bem que nós temos o Sistema Único de Saúde que com todos os seus problemas está nos ajudando a passar por essa dificuldade. Porque se fôssemos depender... também tem o seguinte, olha lá o primeiro mundo que é os Estados Unidos, que tem dinheiro, tem uma série de coisas, mas não tem o Sistema Único de Saúde. Olha quanta gente que já morreu, olha quanta gente que está infectado. E nós era para a gente estar bem melhor. Só não estamos melhor porque irresponsáveis estão aí, dando de ombros para uma tragédia que nós estamos passando, infelizmente. Pessoal, um grande abraço, até logo mais.